Voltando, meus amigos, para a nossa terceira parte da nossa aula, falando agora sobre porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, no artigo 12 nós vimos a posse ilegal de arma de fogo. Agora nós vamos ver o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E o artigo 14 diz: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Percebe-se que aqui a quantidade de pena é maior do que no crime de posse. Então aqui, interessante deste crime, que na verdade é um tipo misto alternativo. São várias condutas que caracterizam um crime de porte ilegal. Como assim um tipo misto alternativo? É que envolve vários verbos, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder. Então percebe que são várias formas de você cometer o crime de porte ilegal de arma de fogo. Então você está cometendo o crime se você emprestar a arma a alguém. Você comete o crime de porte ilegal de arma de fogo. Ou você transportar a arma, ou ceder a arma. Então percebe-se que são várias formas para poder chegar aí ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Mas perceba uma coisa interessante. E põe essa observação aqui logo abaixo. Transitoriedade ou trânsito. Todas as condutas desse tipo penal representam a ideia de arma em trânsito, arma em movimento, arma fora dos muros. Percebe-se que aqui as condutas que estão lá elencadas pelo artigo 14 são condutas de quem efetivamente carrega a arma consigo, ou carrega para outrem, ou entrega a arma, mas sempre está o quê? Esta arma em movimento. Por isso que se fala no crime de porte ilegal. Então, a diferença entre porte e transporte. Legal, né? Transportar significa levar uma arma de um lugar para o outro. O transporte é isso. Eu vou levar a arma de A para o lugar vou levar a arma da minha casa para minha fazenda. Esse é um transporte. O portar significa carregar consigo. É você estar sempre com a arma ao seu lado. Isto é o portar. Mas, independente de ser porte ou transporte, transportar ou portar, independente do verbo, você vai incidir no crime de porte ilegal de arma de fogo. Professor, e se eu transportar e portar? Um crime só. É um crime tipo penal misto alternativo, porque você pode cometer todos os verbos. Mas se for uma única arma, você vai responder por um único delito. Aí, e se eu transportar a arma até a delegacia para entregá-la? O fato é atípico. É interessante porque nós vamos ver que ocorreu o chamado, eu vou escrever bem grande aqui, abolitio criminis temporalis. Prestem atenção, meus queridos. O que é o abolício criminis temporalis? É a abolição do crime temporário.
Teve um período que na campanha do Estatuto de Desarmamento, qual foi o que você mais escutava durante a campanha do Estatuto de Desarmamento? Você escutava que se você entregasse a arma de maneira espontânea, a arma que você tinha na sua casa, na sua residência, você iria ser recompensado por isso. Então muitas pessoas começaram o quê? A levar as armas e fazer a entrega destas armas. E o procedimento qual era? Era pegar uma guia de condução. Você pegaria uma guia junto à Polícia Federal e levaria essa arma com esta guia. Dizendo, eu preenchi a guia, a polícia me deu autorização por um período para poder levar essa arma. Então as pessoas que levaram a arma até a Polícia Federal, elas não receberam pena alguma, porque não cometeram crime algum, porque houve uma entrega espontânea da arma. Detalhe, este abolitio criminis temporalis só foi válido, e é válido, porque ainda nós temos campanhas ainda que prorrogam-se para o crime de posse e não porte. Só vale para o crime de posse. O que ocorreu o abolitio criminis temporalis foi que durante um período aquela pessoa que entregasse a arma de fogo, acessório ou munição, ele não responderia pelo crime de posse. Então essa observação que eu estou fazendo para vocês, de você transporte da arma até a delegacia é fato atípico, porque o transporte da arma até a delegacia significa que você está entregando a arma voluntariamente, então você está saindo da conduta de posse para entregar voluntariamente. Então você não está saindo da conduta de transporte. Por que falando do transporte? Porque é o seguinte, muitas pessoas diziam assim, chegavam com a arma, era pego, estava entregando na delegacia. O caminho da delegacia fica de um lado, tá? Mas não. Aqui tem que ser constatado que o sujeito estava realmente voluntariamente tentando entregar até a delegacia. Então, se perguntarem sobre abolitio criminis temporalis, só vale para o crime de posse e não para o crime de porte. O crime de porte continua sendo crime de porte. Arma quebrada, incapaz de efetuar disparos. A polícia vai, chega, para o carro. Parei o carro. O que é isso? Isso aqui é minha arma. É sua arma? É. Está preso. Eu sou levado até a delegacia, pago a fiança, aquela coisa toda. E aí é feito o laudo pericial. E ao fazer o laudo pericial, constata-se que a arma está quebrada, incapaz de efetuar disparos. Então, segundo a ótica do artigo 17 do Código Penal, trata-se da figura do crime impossível. Por que crime impossível? Porque o objeto criminoso do Estatuto de Desarmamento, principalmente deste crime, é a arma de fogo capaz de efetuar disparos. Trata-se de um crime de perigo abstrato. Presume-se que uma arma que tenha potencialidade em efetuar disparos possa trazer riscos à sociedade. Se a arma não é capaz de efetuar disparos porque ela é inapta de forma absoluta, isto é, não funciona em hipótese alguma, então há um crime impossível, porque o objeto é um objeto absolutamente idôneo, não tem como funcionar. Então, vigora aí o artigo 17 do Código Penal, chamado de crime impossível. Continuando, nós temos aí
arma com funcionamento imperfeito. Nós temos aqui uma questão de uma arma relativamente eficaz. Isto é, funciona, ora não funciona. Então, se a arma é relativamente eficaz, nós temos o crime. Claro que nós temos o crime, porque existe potencial ofensivo. É parcial, mas existe. Então, consequentemente, ocorreu o crime. Lembre-se, para não gerar o crime, a arma ela tem que estar absolutamente inapta. Se for relativamente inapta, existe o crime. Posição do STJ, segundo o informativo 505. Porte ilegal de arma desmuniciada. Tá aí um assunto bacana. Por quê? Porque no crime de posse, pouco importa se a arma está municiada ou não, enfim. A arma encontrada, munição que foi encontrada dentro de uma residência, acessório, configura o crime de posse. Agora o crime de porte, você vê, transportar, sempre está ocorrendo aquela ideia do trânsito da arma, da munição, do acessório. E aí é interessante o seguinte, e se a arma de fogo estiver desmuniciada? Então a polícia vai, me para. O senhor está carregando o quê? Estou carregando uma arma de fogo. Ah, é. Esse meu revólver aqui, Magnum 44. Nem sei se é. Enfim, não vou complicar. Estou carregando um 38. Certo. Melhor, vou pegar um exemplo de um outro cliente meu. Esse é aquele tipo de cliente que você olha assim pro cara e você fala assim: meu amigo, que cagada que você fez. Você não é besta. Você é burro. Desculpa falar. Você é idiota. Não, e tem gente que fala assim, ele põe assim no meio da testa dele: eu sou idiota. Foi o caso desse meu cliente. Ele chegou, falou assim, me ligou. Não, tô preso, doutor. Você é preso? O cara fazia mal a uma moça. O que aconteceu? Fui pego aqui no aeroporto. No aeroporto? Por quê? Crime de porte ilegal de arma de fogo. Você está carregando arma dentro do aeroporto? Eu despachei com a mala minha arma. Achei que não tem nada a ver despachar com a mala, que não iam pegar nada. E pegaram. Olha a cabeça do infeliz. Ele foi lá no aeroporto, despachou a mala dele. Ele achou que não tivesse raio-x vamos dizer, lá no setor lá das malas, né? E achou que ele ia poder transportar a arma. Esse nasceu. Bom, a Polícia Federal cuida dos aeroportos, efetuou a prisão dele na hora. E detalhe muito importante, vamos imaginar que foi feita a prisão dele e a arma estava desmuniciada, não tinha munição alguma. No caso eu tinha, mas vamos imaginar que não tivesse munição alguma, só era a arma. Existe o crime? Porque lembra que eu falei para vocês o seguinte, que o Estatuto do Desarmamento ele protege o quê? A segurança pública, a coletividade. Então, se a arma tem que ao menos oferecer risco à coletividade, então ela tem que oferecer. E trata-se de um crime de perigo abstrato. Agora, depois de inúmeras discussões entre o STJ, o STF, posicionamentos de todos os tipos, ocorreu um ponto comum aqui nessa questão. E segundo o STJ e o STF, diz que há o crime, mesmo a arma estando desmuniciada. Porque como se trata de um crime de perigo abstrato ou presumido, presume-se que ele pode, sim, conseguir a munição e efetuar algum risco à coletividade. Basta a arma ser eficaz. Basta a arma ter aí eficácia. Se ela está municiada ou não, pouco importa.
Se ela está municiada ou não, vai ocorrer o crime. Agora, só deixa de ser crime se a arma não estiver funcionando. Porque trata-se de um perigo abstrato, presumido. Posicionamento correto, diga-se de passagem. Porque, convenhamos, né? Se arma desmuniciada não fosse crime de porte ilegal de arma de fogo, eu poderia estar andando com uma arma desmuniciada, enterrar a munição próximo ao local onde eu quero cometer o crime. Poderiam me parar, tomar a minha arma e dizer que não há crime algum. Fica muito fácil, né? Ficaria muito fácil. O comércio seria muito intenso. As pessoas andariam com as armas. Então seria uma situação caótica. A segurança pública iria água abaixo. Então, por uma questão de razões de política criminal, a decisão foi acertada no meu ponto de vista. Porte ilegal de arma de fogo e legítima defesa está a necessidade. Aqui entra uma questão muito interessante. Você é pego, você é preso, e você diz assim, sim, estava portando sim arma. Para quê? Estou recebendo ameaça de morte. Estou recebendo ameaças de morte e ontem, inclusive, tentaram me matar. Por isso que eu estou armado. Então, percebe-se o seguinte, que o sujeito ele está fazendo isso em razão do quê? Em razão de uma legítima defesa, ou de um estado de necessidade, ou até de uma excludente de uma culpabilidade, inexigibilidade de conduta diversa. Então ele faz isso diante de uma situação comprovada. Então o fato dele ser preso diante disso configura, não há crime, porque ele vai estar amparado aí numa excludente da ilicitude. E se ele estiver portando aí uma arma branca, né, pode configurar uma contravenção penal. Lembra da espada que eu falei no início da aula? Se estiver lá com uma espada e essa espada pode estar aí configurando uma contravenção penal do artigo 19. E não um crime de porte, que é arma de fogo. E a arma desmontada? Essa foi boa. Essa rendeu muita discussão na jurisprudência. E a gente até acaba rendendo. Vamos supor que o policial faz a revista e me encontra um saco no meu lado e peças de arma. São peças. Não são acessórios, são peças. São peças para que existe a possibilidade do quê? Existe a possibilidade de eu montar esta arma. Segundo o STJ, se a arma desmontada for de fácil montagem a qual em segundos ou em minutos permitisse a montagem desta arma, configura o crime de porte ilegal de arma. Porque existe a possibilidade, ainda que relativa, de perigo abstrato. Claro, porque existem armas que são feitas para isso, para você tentar camuflar a possibilidade de ser pego. E quando você consegue camuflar a possibilidade de ser pego, eu falo, uma hora vai cair tudo aqui. Você pode montar essa arma. A gente vê muito isso nos filmes, né? Nos filmes a gente vê o cara pega um pedaço, bota um pedaço no tênis da arma, bota no bolso, e aí, para facilitar, e quando chegar lá e matar a pessoa. Então tem que ser, obviamente, a perícia que vai constatar isso, né? Aqui interessante, portar mais de uma arma. E se portar mais de uma arma? Se portar mais de uma arma, o crime é um só. Crime único. Não importa a quantidade. Se eu estiver portando 10 armas, é um crime só. Lógico que a quantidade da arma vai ser levada em consideração na dosimetria da pena. Significa que a pena ela vai ser aumentada em função aí do tipo penal. E a consumação é um crime de mera conduta, basta o sujeito aí praticar alguma das condutas previstas no tipo penal, que são inúmeras, né, como nós já estudamos no início do artigo 14, que estará consumado o delito.
questão boa agora. Vamos lá. Da FUNCAB, Polícia Civil do Espírito Santo. Esse concurso aqui, não foi essa questão, mas este concurso, ele deu muito pano para muita coisa, porque muitos alunos mandaram questões para mim, falaram, mas professor, realmente, a FUNCAB no direito penal, ela escorrega um pouco, ela tem uns posicionamentos aí que não correspondem com a realidade jurídica, para não dizer doidos, né? Mas vamos lá. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, é correto afirmar, inciso 1, é um crime de perigo concreto. Falso? O que eu falei para vocês? Que trata-se de... O Estatuto de Desarmamento trata-se do quê? De crimes de perigo abstrato, presumido. Não é perigo concreto, é perigo abstrato. 3. É imprescindível a demonstração de efetivo caráter ofensivo. Então, deve-se fazer um laudo, tem que se demonstrar, é necessário, é essencial que demonstre-se que a arma tem um caráter ofensivo. Pô, o senhor acabou de falar. Pois é. 3. Tem como objetivo proteger a incolumidade pessoal? Falso. O que eu falei para vocês? Lá no início, lá na primeira parte da nossa aula, eu falei que a incolumidade ela é coletiva, ela não é pessoal não, ela é coletiva. 4. É um tipo penal preventivo, que busca minimizar o risco de comportamentos que vêm produzindo efeitos danosos à sociedade, claro, perigo abstrato. Quando você pune alguém por simples fato de estar portando uma arma, você está fazendo uma política de prevenção, claro. Porque você subentende-se que quem porta uma arma busca sempre uma coisa maior. Então, a política é vamos pegar, são razões de política criminal. Vamos pegar essa pessoa e vamos fazer o seguinte, vamos punir o antes, para não ocorrer o depois. Alguns falam que os crimes de perigo abstrato são consequências da adoção do direito penal do inimigo. O senhor está falando bonito agora, direito penal do inimigo? Pois é. O direito penal do inimigo, o que é o direito penal do inimigo? É você usar o direito penal para se punir e ser rigoroso nas punições, para punir fatos anteriores ao fato criminoso. Você buscar, de certa forma, punir simples atos ou simples estados da pessoa para evitar eventos futuros. Tolerância zero. O direito penal do inimigo é mais ou menos isso, a tolerância zero. É proibido no nosso direito penal brasileiro. Mas nós temos alguma coisinha, o estatuto é isso. É um pouco disso. Então vamos lá. Nós sabemos que a 1 está errada. Então a letra A, a letra B está errada. Nós sabemos também que a 3 está errada. E aí sobrou qual? Você fala, pô, professor, o gabarito deu a alternativa 4. Você vai falar assim, mas professor, e a 2? Pois é, e a 2? Vou chegar lá. Letra E, só a 4 estaria correta. A 2 é o seguinte. O STJ entende que não se precisa, para caracterizar o crime, não se precisa você necessariamente ter a apreensão da arma. É importante, mas não é necessário. Por quê? Porque você pode usar outros elementos que comprovem que ele estava portando uma arma de fogo. Então, você não precisa demonstrar necessariamente o caráter ofensivo. Posição do STJ. Eu particularmente discordo.
Eu acho que tem que se demonstrar. Mas diz que não é relevante. Posicionamento do STJ. Devemos respeitar e respeitar isso na prova. Mas não é a posição a qual acho tão correta. Enfim. Decisões de política criminal. Por que decisões de política criminal? São decisões de política criminal, haja vista que estão buscando aí essa punição. Próximo. No curso de uma investigação policial, Júlio é flagrado com uma bolsa contendo várias armas e munições. Algumas de uso permitido e outras de uso restrito, sem autorização legal para portá-las. Certamente, ele iria utilizá-las para a prática de um roubo, estando inclusive na porta de um estabelecimento comercial, aguardando a chegada do empregado que iria abri-lo. Diante deste quadro, foi encaminhada à delegacia própria, vindo o laudo confirmando a potencialidade ofensiva das armas. Aqui você viu que aqui a banca seguiu aquela outra visão do STJ. Enfim, aquela outra visão, a visão com a qual eu compartilho. Mas enfim. Com base no exposto, Júlio deverá responder. Então, olha só. Júlio estava com uma sacola. Então, vamos imaginar a cena. Deixa eu pegar aqui minha sacolinha. Eu carrego uma sacola. Não vou fazer propaganda dela, não. Eu vou deixar só a parte de trás. Vamos supor que eu estou com essa sacola. Professor, mas por que o senhor está com a sacola? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu carrego na minha sacola. Deixa eu pegar aqui. Eu não carrego armas. Eu carrego todinho. Eu tomo um todinho nos intervalos aqui. Às vezes já um merchando todinho. Então, enfim. Pô, o senhor toma todinho? Toma mesmo. Qual que é o problema? Vai encarar? E aí é o seguinte. Aqui, o sujeito estava com a sacola que tinha armas de uso permitido e de uso restrito. É interessante porque nós estamos tratando do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mas, professor, tem porte ilegal de arma de fogo de uso restrito? Tem. Tem sim, artigo 16. Nós vamos ver artigo 16. Então, professor, peraí. São 2 crimes. Exatamente, 2 crimes. Mas, professor, então se são 2 armas, são 2 tipos de arma, são 2 tipos de arma. Ah, professor. São 2 tipos de arma, 2 crimes. Cara, essa questão aqui é fantástica. Essa questão aqui ela é heavy metal. Essa questão aqui ela é foda. Por que ela é foda? Porque aqui a resposta não está na lei. Está no STJ. Então, a letra A diz: pela prática dos injustos, do artigo 14, porte de arma de uso permitido. 16, porte de arma de uso restrito, da lei do estatuto, na forma do artigo 70, concurso formal. O que é o concurso formal? Uma conduta, 2 resultados. E artigo 157, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo na forma tentada. Aqui não há roubo, porque ele não iniciou o ato de execução. Ele só estava na porta, mas ele não executou, ele não iniciou os atos de execução. Então não há de se falar em roubo. Então a alternativa está errada. B. Pela prática dos injustos do artigo 14, porte de arma de fogo de uso permitido. E artigo 16, porte de arma de uso restrito da lei, na forma de concurso material. Então, ele responderia pelos 2. 2 condutas, 2 crimes. Pela prática do injusto do artigo 16, só responderia por um, que é o maior. 16. Letra D. Responderia em concurso formal para os 2 crimes do artigo 14 e 16. E letra E. O roubo não vale, porque o roubo eu já falei para vocês que não vale. E aí? Resposta, letra C. Crime único. Olha, gente, guarda isso. Guarda no seu caderno uma observação assim do tipo: questão
da moda, questão do momento, com o Estatuto do Desarmamento. Então, se o sujeito for pego portando armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, ele vai responder só pelo crime de porte de arma de uso restrito. Obviamente, a sua pena será aumentada. Então, diz assim: o crime de manter sob a guarda munição de uso permitido, de uso proibido, caracteriza-se como um crime único. Quando houver unicidade de contexto, obviamente, estava dentro do contexto, né? Porque há uma única ação. Como a lesão de um único bem jurídico, a segurança coletiva e não concurso formal, como entendeu o Tribunal Estadual. Então, esse aqui é um precedente de 2011 do STJ. É a posição que tem prevalecido e é a que tem sido cobrada em concurso público. Lembra que eu falei no início da aula? Eu falei no início da aula que o Estatuto do Desarmamento tem muita interpretação jurisprudencial. Então guarde essa. Essa aí é chave de ouro. Olha aqui, recente também. Com base no Estatuto do Desarmamento, assinale a opção correta. Letra A. Considere que um agente tenha sido encontrado em um mesmo contexto fático, portando arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal. Nessa situação, responderá somente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito verdadeiro. É a letra A, é a jurisprudência do STJ. Eu nem vou ler as outras, porque as outras, enfim, as outras aqui nós vamos ver no decorrer da aula. Mas ó, a letra A ela vinha assim, ó, batendo certinho. Por quê? Porque é decisão do STJ. Há polêmica na doutrina? Claro que há polêmica na doutrina. Há polêmica também dentro do STJ? Há, mas a que prevalece é essa posição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem professores e tem autores que pegam uma jurisprudência e bancas que fazem isso, pegam uma jurisprudência lá, sei lá, uma decisão isolada e fala posição do STJ. Não é assim, não. Não é assim, não. Quando se fala em posição do tribunal, é porque são várias decisões no mesmo sentido. Então, vamos tomar cuidado. Aqui, neste caso, são várias posições no mesmo sentido. O parágrafo único do artigo 14 traz dizendo assim: o crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Você pode perceber que está assim, vide a DIN 3112-1. Isso significa que essa DIN, ação direta de inconstitucionalidade, declarou este parágrafo único inconstitucional. Significa que a proibição com relação ao crime ser inafiançável é inconstitucional. Significa que os crimes de porte ilegal de arma de fogo é afiançável a partir desta ADIM. Que essa proibição ela é contrária à Constituição Federal. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, raciocinem comigo. Vocês estão aprendendo processo penal com o professor Marciano. Excelente professor. Professor fantástico. Não tem nem o que falar do professor Marciano, que além da cabeleireira dele, né? Cabelo, os cachos. O Marciano joga assim, os cachos. O Marciano é o astro. Eu gosto do Marciano. Marciano é gente boa, mas o cabelo dele é uma coisa assim. É uma coisa que realmente está faltando em mim. Ele tem excesso. Deus dá de excesso para alguns e tira de outro. Vai fazer o quê, né? E aí, lá nas aulas do professor Marciano, vocês vão aprender, ou estão aprendendo,
o Instituto da Liberdade Provisória. A liberdade provisória, enfim, hoje ela perdeu um pouco o significado, porque houve a mudança da lei, mas enfim, é você poder responder o processo em liberdade. E a liberdade provisória pode se dar com ou sem fiança. Com fiança é quando o juiz pode, se o crime permite fiança, ele dá a liberdade provisória e estipula uma fiança. E quando o crime pode a liberdade provisória, não pode a liberdade provisória, não dá a liberdade provisória. Mas pode ter liberdade provisória sem fiança, que era o caso. Sabe o que acontecia? O advogado falava assim, o crime é inafiançável? Ótimo! Excelentíssimo senhor juiz, venham com uma ideia dessa requerer a liberdade provisória sem fiança. E o juiz concedia, sem fiança. Por quê? Porque os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é possível a liberdade provisória nesses crimes. Se pode a liberdade provisória sem fiança, por que não poderá com fiança? Esse foi o... Se pode mais, por que não pode o menos? Então, este foi o entendimento do STF. Por isso, declarou inconstitucional. O próximo crime é o crime de disparo de arma de fogo. Vem previsto no artigo 15. Diz assim, disparar a arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta tenha como finalidade a prática de outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos. E multa. É interessante aqui que neste crime, o sujeito, vou voltar para ficar mais fácil, o sujeito ele vai disparar arma de fogo. Ou aciona munição. São duas condutas. Professor, está entendendo? Disparar não é acionar munição? Não. São duas coisas diferentes. Disparar a arma de fogo significa você apertar o gatilho e efetuar o disparo. Acionar munição é com as pessoas que vão e começam a brincar com a munição. Vão lá e põe a munição assim, começa a jogar uma pedra para ver se com impacto ao disparo dela. Faz uma espécie manual aí de disparo. Joga no fogo, enfim. Nessas duas situações, o crime se caracteriza porque ele faz isso em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então percebe-se que o risco de você fazer isso em locais onde há população é a essência deste crime. É o sujeito que, estando com o porte da arma, estando portando esta arma, ele efetua disparo. Então você está lá comemorando um gol. O flamenguista está comemorando o gol dele. E ele pega e efetua disparos para o alto, porque foi gol do time dele. Ele simplesmente está praticando o crime de disparo de arma de fogo. Professor, mas foi o nascimento da minha filha. Foda-se. Desculpa a expressão, mas foda-se. Está cometendo crime. Porque o crime aqui é claro, a regra é clara, né, Arnaldo? Por quê? É impedir, porque... Sabe aquela história das balas perdidas? Ah, tá. Ah, seu filho da mãe, é isso mesmo. Eu estou falando isso porque tem... Desculpa usar a expressão, não são para todos os alunos. Deixar bem claro. Mas existem alguns retardados que eu aposto que não são vocês que estão assistindo a minha aula, mas são amigos de vocês ou colegas de vocês que acham o maior barato efetuar. E as balas perdidas são em função de se disparou por alto. Ela vai parar onde? A munição, o projeto da munição vai parar onde? Na Lua? Isso é a bala perdida. Mas o sujeito, ele pratica essa conduta
com a intenção de disparar mesmo para o alto, com a intenção de... Ele não faz com uma conduta com a finalidade da prática de outro crime. Ele não vai com uma finalidade específica de outro crime. Ele só fica com essa finalidade de querer atirar próximo a esses locais. Então o lugar tem que estar habitado. E lugar habitado são pessoas que residem como cidades, vilas, distritos, chácaras. Basta estar habitado. Não é o senhor habitado 2, 3 pessoas. É habitado. Mas o senhor mora numa fazenda, meu vizinho. É habitado. Mas é habitado. Basta ter pessoas. Adjacências de lugares habitados. Locais próximos à residência, como rua, perpendicular para também. E vias públicas. Se você fazer o disparo em via pública, muita gente chega lá e faz o quê? Comete até dano. Aliás, é crime de dano, mas enfim. Quer atirar numa rodovia. Comete esse crime. Se o local não for habitado, não tiver pessoas próximas, não tiver nada, não for via pública, o fato torna-se atípico. Se você estiver num local extremamente ermo e querer efetuar disparo para o alto, sem nenhum problema. Por quê? Porque presume-se que não há nenhum tipo de risco com a coletividade. Foi aquilo que eu falei para vocês. Disparo para o alto em direção à via pública vai configurar o crime. E deixar claro que há uma subsidiariedade expressa. Significa o quê? Que neste delito, se você buscar um delito maior, por exemplo, eu estou abrindo uma torcida organizada, pego o revólver e atiro em direção à torcida organizada, eu estou tentando cometer um crime de homicídio. Se eu acertar alguém e matar, é homicídio. Eu não fiz com a intenção de tão somente disparar em locais habitados. Não, eu fiz com a intenção de cometer um crime maior. Então eu só respondo pelo crime maior. Aí minha pergunta muito boa, eu sei que está passando na sua cabeça. Professor, para eu poder efetuar esse crime de disparo de arma de fogo, eu tenho que portar a arma, correto? Você tem que portar a arma, claro. Mas professor... Então eu vou responder por 2 crimes, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e pelo crime de disparo de arma de fogo? Não. Segundo a posição do STJ, você vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo. Porque o crime de porte é crime meio para o crime fim. Qual que é seu crime fim? A questão do disparo. Para você poder efetuar o disparo, você precisa portar a arma. Então, é crime meio para o crime fim. Então, você responde por um único crime. Por força do princípio da consunção. O princípio da consunção, segundo o Fernando Capês, doutrinador, promotor de São Paulo, ele usa um desenho que é o seguinte. Só que eu vou adaptar. Isso. Sabe quem que é esse? O Pac-Man. Professor, o que é Pac-Man? Você nunca jogou Pac-Man? Pac-Man, né? Pac-Man, melhor. Pac-Man. O Pac-Man era o bichinho que comia as bolinhas. Pois é. Faz de conta que esse aqui é a bolinha. A bolinha era um quadradinho na época, né? Ele vai... Come, né? Faz de conta que este aqui é o crime meio. Este é o crime meio. Por ser o crime meio, ele vai o quê? Esse é o crime fim. Então, crime fim absorve, isto é, come o crime meio. E você só responde pelo crime fim, que é o caso aqui, que é o exemplo aqui. Ok? Gente, é muita coisa, né? Estatuto de armamento é muita coisa. Então, a consumação se dá com os disparos ou acionamento de munição, por qualquer meio. Aqui é interessante, porque
cai em prova o crime do artigo 132. O artigo 132 é o crime que exposição de pessoas, né, exposição de pessoa a perigo. Aqui é interessante porque o artigo 132 diz, você expor uma pessoa a risco, você comete o crime. Mas o artigo 132 diz, expor a pessoa a risco é uma pessoa determinada. No artigo 15, a qual nós estamos estudando, já é diferente. No artigo 15, nós estamos estudando que é um risco para uma coletividade. Então, a diferença do artigo 132 do Código Penal com o artigo 15, aqui no artigo 132 do Código Penal, você oferece sim um perigo, mas oferece um perigo para uma única pessoa. Enquanto que para o crime do artigo 115, no artigo 15 é para uma coletividade. E aqui o parágrafo único do crime, né, diz que é inafiançável, mas vale as mesmas explicações, dizendo que não, porque a DIN já disse que não, para aqueles mesmos argumentos. Gente, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mais um intervalinho para vocês. Vamos beber uma água e já voltamos. 5 minutos, ok? Clique lá